Então, pessoal, vou dar início agora sobre a parte de como aprender a fazer uma avaliação da coluna lombar em 20 minutos. E nessa live a gente vai tentar dar umas dicas do que a gente sempre vai priorizar nos tratamentos, principalmente referente às hérnias de discos, às lombalgias, às lombocetalgias, que o paciente possa tá vindo na nossa clínica, né, no nosso consultório. E o que eu acho de mais importante em relação a essa abordagem da avaliação são alguns pontos, principalmente do que a gente vai estar falando das bandeiras vermelhas, do estado crítico que o paciente possa estar vindo, né, um caso mais agudizado, referente a um problema simples e principalmente aos casos que são mais graves que o paciente não é pra gente. Então hoje o fisioterapeuta ele é considerado profissional de primeiro contato, e por ele ser um profissional de primeiro contato, a gente tem que levar muito em conta e em consideração que muitas patologias escondidas nas lombalgias, principalmente os pacientes que possam vir a ter metástase que podem se alojar na coluna lombar, dores irradiadas de alguns órgãos, né, principalmente útero, ovário, bexiga, rins, podem mandar dor projetada para a lombar, e esses pacientes podem vir diretamente para o nosso consultório. Então, se a gente não tiver com uma avaliação bem detalhada, bem discriminada, esse paciente pode vir a ter um problema mais sério, né? Então, eu vou tentar aqui, hoje durante o dia, eu coloquei uma caixinha de mensagens, se alguém quisesse fazer alguma pergunta em relação a live de hoje, né? Essa está sendo minha primeira live, estou vendo aqui um pessoal aqui, né? O Vinícius lá de Maringá, o Anderson, a Pri. Então, assim, tem bastante gente que eu conheço aí que tá participando da nossa live. Então, eu vou tentar responder as perguntas que me mandaram hoje, e ao mesmo tempo das perguntas que me mandaram, eu vou falar sobre a avaliação e como que a gente deve proceder para fazer uma avaliação mais direcionada, mais sucinta, e que com isso daí a gente vai ter muito êxito para poder resolver da melhor forma possível o nosso paciente. Então, assim, tirando aquela parte do cabeçário ali, de uma avaliação, né, que a gente vai fazer, o que eu vejo de mais importante? A gente ter um questionário da escala visual analógica. Então, de 0 a 10, a gente poder identificar esse paciente ali, como que ele está. Então, no fechamento da nossa live aqui, eu vou estar fazendo algumas correlações para a gente saber se esse paciente é grave, leve ou moderado. Por exemplo, de 0 a 10, então a gente sabe que 0 é sem dor e 10 é a maior dor que aquele paciente pode estar suportando. Se ele tem indicação cirúrgica ou não, muitas vezes o paciente vem do médico, vem para a gente, então saber se ele tem indicação cirúrgica ou não. E eu uso um questionário que é o ODI, que é o Oswestry Disability Index. O Oswestry, ele é um questionário que a gente consegue graduar a incapacidade da coluna lombar. Então ele é graduado em porcentagem. Então de 0 a 20% ele é considerado leve, de 21 a 40% moderado e de 41 a 60% é grave. Então, com esse questionário, toda vez que eu vou atender um paciente com hérnia de disco, lombalgia, eu dou esse questionário para esse meu paciente, para ele poder preencher, e eu faço o cálculo logo na sequência para saber quanto que está a escala desse questionário de índice de incapacidade, o ODI, e também mais a escala visual analógica de dor. Então, pacientes leves, quando eu tenho um paciente que ele tem uma escala visual analógica de 0 a 3
e um uso-estre, né, um ODI abaixo de 20, eu já sei que esse paciente, ele é um paciente que ele pode ter algum desconforto, alguma dor, mas ele é um paciente que eu preciso já de imediato entrar com controle motor, é um paciente bom de se tratar. Então, eu já sei que meu trabalho como fisioterapeuta não vai ser tão exigido, né? Porque ele já está numa condição boa, apesar dele ter a dor, mas eu sei que ele não está numa gravidade. Diferente de um paciente que tem uma dor de 0 a 10, ele está com uma dor lá de 7 a 10, e aí dessa de 7 a 10, ele tem lá uma escala visual, um ODI de talvez ali 40, 45, 50%, então coloca ele numa gravidade alta. Então esse paciente, nesse primeiro momento da avaliação, eu já sei ali qual é a escala visual analógica de dor e qual é o ODI dele. Dali eu já tenho noção, esse paciente é grave, ou esse paciente é moderado, ou ele é leve. No visual, naquele bonequinho que a gente pinta lá para saber aonde é a área de dor dele, a gente também já tem uma outra referência, é saber se essa dor desse paciente ela é uma dor mais centralizada, uma dor em faixa, ou se esse paciente tem uma dor que irradia para os membros inferiores. Essa dor, todas as dores, todas as alterações que a gente tem da lombar irradiada até o membro inferior, a gente começa a ter um paciente com mais gravidade. Então, não quer dizer que o paciente com um ODI, né, um questionário de índice de capacidade alto e uma EVA alta não seja um paciente tratável. A gente tem que testar esse paciente e ver se ele vai responder positivamente. Na grande maioria das vezes, eu já postei algumas vezes, já vejo vários colegas postando, a gente percebe que 90% dos problemas de coluna são de fácil resolução. O problema é entrar com uma abordagem de tratamento que não seja tão eficiente. E aí a gente inverte essa curvatura. Então, se você não entra com uma abordagem eficiente de avaliação e de conduta de tratamento, esse paciente ele acaba caindo naquela rotina de fisioterapia, eletroterapia e não faz exercícios específicos para o problema dele, para reduzir a hérnia ou reduzir os sintomas, e esse paciente acaba cansando do tratamento da fisioterapia e, com certeza, não tendo êxito, ele vai retornar ao médico e o médico vai pegar e vai fazer o quê? Vai indicar a cirurgia como a melhor opção naquele momento. Então, com a brevidade ali, a gente já falou da escala visual analógica de dor, do ODI, que é esse questionário do Uso-Estre Disability Index, a parte do desenho da dor do nosso paciente, e principalmente se ele não tem a indicação cirúrgica, é mais fácil da gente tratar esse nosso paciente, até porque eu tenho aqui até numa das perguntas sobre os fatores psicossociais do paciente na avaliação. A fisioterapia moderna tem se preocupado muito com essas questões. Principalmente, a gente vê muitos pacientes com algumas crenças, as crenças limitantes, né, que se falam muito, algumas alterações no sentido bem psicológicas dela, de medos, né, a cinesiofobia, algumas coisas que acabam atrapalhando a nossa desenvoltura como fisioterapeuta para tratar esse paciente. Então, muito comum o paciente ter medo de dobrar para frente, paciente que quer ficar acamado. Então, a gente sabe que entre 3 a 7 dias é o auge do processo inflamatório daquele paciente, que talvez ele vá precisar ficar em repouso, tomar anti-inflamatório, fazer medidas analgésicas, mas quanto mais rápido e precoce a gente fizer uma abordagem específica para esse paciente, melhor vai ser a nossa recuperação dele, né?
Tinha um professor que falava muito sobre isso e comentava que a gente tem que ser muito mais rápido que a mãe natureza. Então a recuperação de um paciente de uma hérnia de disco ou de uma lombalgia, ela tem que ser inferior a 12 semanas. Se você está fazendo um tratamento específico que ele vai durar próximo de 12 semanas, né, ou 3 meses, você está sendo igual à mãe natureza. Então você não está sendo tão eficiente como deveria ser. Então a ideia é o quê? Quanto mais rápido, mais eficiente você conseguir sanar as alterações do paciente de mobilidade, reduzir, centralizar ou abolir os sintomas do paciente, melhor vai ser a recuperação dele e tão logo, tão breve você consegue colocar ele para controle motor. Hoje existe o treinamento funcional, bem específico, a própria musculação terapêutica, o Pilates bem direcionado. Então todas essas modalidades de tratamento conseguem ter uma conduta de manutenção para esse paciente ficar muito bem. Então, assim, tirando essas primeiras partes ali que eu comentei, que é muito rápido na avaliação a gente tem que estar atento a alguns sinais, principalmente identificar o que é bom, o que é ruim para o nosso paciente, né? Principalmente saber a área de dor, né? Quais são os movimentos que melhoram ou pioram esse paciente. Então, se ele é melhor ficar parado, se é melhor ficar movimentando, andando, se é bom ou é ruim, se a posição deitada é boa. Na posição deitada tem uma grande sacada. Se o paciente ele deita e ele fala assim, quando eu deito é bom, isso é sinal que esse paciente está tirando a gravidade dele, ele tem uma resposta boa de resolução na posição deitada. Curvando para frente, normalmente os pacientes com hérnia de disco, o curvar para frente é muito ruim porque piora. E em alguns casos, quando a gente faz a flexão, faz a abertura do disco, essa abertura de espaço dá uma falsa sensação de alívio. E aí esse paciente fala, quando eu curvo para frente é bom, só que quando ele volta para a posição em pé, essa posição em pé faz com que o disco comprima e volte a ter as dores, às vezes até com uma intensidade maior. Entender também o mecanismo desse problema, se é de manhã, se a dor dele é melhor ou pior de manhã, meio do dia ou final do dia, é bem importante. A parte do colchão, se o colchão dele é duro, firme, macio. Nesse quesito ali é importante a gente tá atento, porque aqui às vezes o paciente começa a ter as crenças, né, que ele tem que trocar o colchão, que ele tem que ele vai pagar um colchão lá de 10 mil reais, porque esse colchão tem ímã, tem luz vermelha, vibra e tal. Então isso daí, num modo geral, não é necessário, na grande maioria dos pacientes não é necessário nada disso daí. E também entender qual é a periodicidade que esse paciente está tendo as crises dele, né? Então, se ele já teve mais de uma vez, mais de 5, mais de 10 vezes, né? E tem algumas teorias que falam que isso é muito lógico. Se você já teve uma vez dor na coluna, a chance de você ter outras vezes é muito maior. Pontos importantes que a gente, na avaliação, eu converso sempre com o meu paciente, para saber, principalmente no início ali, como que ele está chegando para a gente, como é que ele está andando, né? Se ele está andando normal, se ele está andando curvado, se ele está tendo um desvio lateral. Então tudo isso já me leva a pensar ou numa possível hérnia de disco ou num problema bem simples, né? E quando a gente entra nas questões um pouco mais específicas, entender se ele está tendo alguma dor para tossir, espirrar ou aos esforços, esses sinais ali podem demonstrar que a gente está tratando um paciente com uma possível hérnia de disco, mesmo verdadeira, principalmente se tiver com um desvio de coluna, da postura dele, né? O shift lateral, o desvio lateral, ele é bem característico de uma hérnia de disco. Uma pergunta que é bem importante, principalmente para pacientes que têm dor do joelho para baixo, dor irradiada do joelho para baixo, em relação à parte do controle do xixi, principalmente se ele
controla tanto para fazer quanto para segurar o xixi. As mulheres, muitas vezes, quando eu atendo, elas falam, eu tenho um pouquinho de... Às vezes, quando eu espirro. Então, a gente tem que limpar essa conversa dela e falar assim, não, quero saber como é que tá hoje, né? Porque, às vezes, é uma outra alteração que ela vai procurar um físio na parte da uroginecologia, lá de incontinência urinária, alguma coisa nesse sentido. Mas é principalmente se ele está tendo perda de controle aqui. Isso pode a gente ter uma ideia de uma lesão mais baixa ali de caldequina, lesão L5, S1, que aí vai ter o quê? É um paciente que pode estar com uma gravidade mais importante. Né? Eu comentei ali do modo de andar, como esse paciente ele vem para a gente andando. A parte de medicamentos é sempre importante a gente saber o que ele está tomando ou se ele não está tomando nada. Saber se esse paciente teve alguma história de acidente automobilístico, ou então ele escorregou e caiu sentado. Em um momento, uma vez um colega falando de um relato lá que ele tratou um rapaz superativo, estava andando de skate e caiu sentado. Nessa dele cair sentado, ele acabou fazendo uma lesão de caldequina. Então, às vezes, são coisas simples, né? Que acontece, você pode estar levantando um peso, sentir uma dor ali naquela região e aquilo ali ser o estopim para você ter uma hérnia de disco latente ali, que estava adormecida e ela apareceu. Outra coisa que é importante a gente saber, histórias de cirurgias recentes, cirurgias recentes grandes, né? É importante a gente saber, principalmente se for alguma cirurgia vascular, alguma cirurgia de retirada de órgão, alguma coisa assim que possa estar tendo algumas influências, né? Olhando na parte da osteopatia ali, que é a minha formação base, a gente observa que vários órgãos, principalmente, como eu citei antes, os rins, a bexiga, útero, ovário, próstata, intestinos, são órgãos que podem estar mandando dores projetadas para esses órgãos, desses órgãos para a lombar. Então, é importante a gente estar atento, né, nesse quesito ali. Um ponto que eu acho muito importante sempre na avaliação frisar é entender se o paciente teve perda de peso nos últimos meses, né? Perda sem fazer dieta, né? Então, assim, de repente o paciente chega, você teve perda nesses últimos meses? Sim. Perdi 5 quilos em um mês. O que você fez? Não, parei com carboidrato, estou fazendo mais atividade física, né? Estou tomando mais água. Então, isso natural, vai perder 5 quilos. Outra coisa é o paciente falar, não, perdi o apetite nos últimos meses, não estou conseguindo comer mais. E você olha aquela feição mais apática do paciente. Então, grande chance da gente estar tratando ali um paciente que aí entra uma bandeira vermelha. Possivelmente a gente deve estar com um paciente com algo mais grave. E aí, por nós sermos profissional de primeiro contato, a gente tem que estar ciente de que esse paciente talvez não seja para a gente tratar. Seja um paciente para indicar para um clínico geral ou para um outro médico fazer algum exame mais específico. Outros problemas que podem estar associados com algumas dores, principalmente assim, e não só com dores, né, na realidade com a evolução do paciente. Paciente que tem lá diabetes, osteoporose, paciente como eu falei ali, com a lesão de caldequina, é bem importante, normalmente é cirúrgico, paciente que tem cálculo renal. Então, as dores gastrointestinais, a gente tem que estar bem atento em relação a elas. Então, basicamente, essas perguntas específicas aqui, elas estão bem relacionadas aos problemas mais sérios que a gente vai encontrar como profissional de primeiro contato. Passando essa parte, eu vejo que a parte do exame físico, né, o exame propriamente dito do que a gente vai fazer, ele está muito relacionado com a nossa vivência, a nossa prática do dia a dia. E
Mas aí a gente tem que enquadrar isso daí da nossa vivência, os testes específicos para identificar se esse paciente tem lesões mais sérias ou não. Então, por a gente saber isso daí, a gente consegue ter um prognóstico também mais assertivo para esse paciente. Por exemplo, um teste neurológico que a gente faz muito, que eu geralmente faço em meus pacientes, e eu uso de uma forma muito rápida e muito fácil, que é o teste o déficit motor, que aí eu vou testar as raízes nervosas desde L1 até S2, e nessa avaliação que a gente faz específica, eu consigo saber se esse paciente está tendo uma lesão, em qual segmento da coluna lombar, e se está batendo, né, se coincide a hérnia de disco que está na ressonância magnética com os sinais e sintomas desse paciente. Por exemplo, a raiz de L1, L2, L3, a gente vai estar verificando qual é a ligação que está tendo com o ilho-psoas. A raiz de L3, para ver se existe uma fraqueza, uma paresia muscular do quadríceps. L4 a gente vai estar vendo com o tibial anterior. L4, raiz de L4, L5, o extensor longo do hálux. L5, S1 com os fibulares. E S1, S2 com os isquiotibiais. Então, quando a gente faz essa varredura toda, a gente consegue identificar um pouco melhor que nível de complexidade, né, de paciente a gente está ali. Então, eu uso muito essa abordagem ali do déficit motor para poder saber, estou tratando um paciente leve, moderado ou grave, como a gente falou lá no início da parte da avaliação, e aí a gente consegue complementar a avaliação com alguns testes neurodinâmicos, principalmente com o SLAMP test, com a parte do teste de Lazeg, e o teste do nervo femoral, que também pode ser chamado de FNS, e o teste de tração. Então, para que serve todos esses testes que a gente está fazendo aqui? O teste do SLAMP test e o teste de Lazeg para ver como que está a relação desse comprometimento neural, principalmente para quem faz a osteopatia. O teste de Lazeg é muito importante para a gente saber se eu posso estar manipulando esse paciente numa técnica específica de lombar roll, principalmente pacientes que têm um Lazeg abaixo de 30 graus, é um paciente que fica extremamente contraindicado qualquer tipo de manipulação com ele. Então aí, nessa avaliação, eu já consigo, se eu tenho um bom conhecimento de tratamento, eu já sei que esse paciente não posso manipular, mas eu posso usar técnicas de posicionamento ou que vão gerar, que a gente pode gerar direções de preferência que vão reduzir, abolir ou centralizar a dor desse paciente. O teste de tração eu acho bem bacana, principalmente quando a gente usa paciente com dor irradiada do joelho até o pé. Você pode usar as próprias mãos, ou então você usa um cinto, né? E aí nesse cinto você faz a tração do membro inferior, e se esse paciente relata uma melhora de diminuição da dor ou redução da parestesia, o formigamento, o que ele relatar ali para você, você fez o teste de tração, ele sentiu essa melhora, você vai perceber o quê? Que esse paciente é indicado possivelmente para o uso da maca de tração. Então, as macas de tração, em algumas literaturas, elas falam que elas têm uma indicação entre 10% e 15% dos pacientes, né? E num geral. Mas, como eu sempre brinco, né? Se você só atende pacientes graves, você vai ter uma grande utilização da maca. Mas num primeiro momento, a ideia é não utilizar a maca, tentar deixar o paciente livre da maca para a gente estabilizar ele sem a maca, porque ele não tem uma maca dessas para levar para casa e estar fazendo o trabalho. A coluna, eu sempre falo para os meus pacientes que ela é uma dobradiça que às vezes fica enferrujada, e essa dobradiça ela precisa o quê? Ela precisa ter movimento. Para ela ter movimento, a gente precisa estar o quê?
colocando o óleozinho e está movimentando ela. À medida que você vai ganhando mais amplitude de movimento, mais amplitude no geral a coluna ganha, menos dor, mais tranquilo o paciente fica para realizar os movimentos e por aí vai. Então, voltando aqui na parte ainda da avaliação, eu utilizo um teste, que é o teste de Faber. O teste de Faber, ele é um teste que pode estar ele vai excluir se eu tenho um problema de quadril ou não da minha em relação a esse tratamento da coluna. Então, às vezes, o paciente tem uma dor em faixa na sacroiliaca e lombar, e você faz os movimentos de flexão, de extensão, de lateral, e às vezes dá positivo em algum desses movimentos, né, uma perda de movimento. Nessa perda de movimento, quando eu vou fazer o teste ali que eu comentei com vocês do déficit motor, os testes de paresia muscular, geralmente eu faço o teste de Faber, que eu vou fazer o quê? Vou fazer flexão, rotação externa e abdução desse quadril. Uma perna vai estar dobrada em cima da outra e eu vou fazer o quê? Uma leve pressão empurrando em direção à maca, tanto a pelve, a espinha ilíaca anterosuperior, mais o joelho do paciente em direção à maca. E eu quero perceber se esse paciente refere dor na lombar, a mesma dor que ele sente. Se ele sentir a mesma dor, aquela dor da lombar apareceu quando você apertou meu quadril aqui. Então, grande chance desse paciente ele estar mais com uma dor no quadril do que uma dor lombar. Então aí vem a nossa, é um teste que a gente usa muito, e eu já consegui salvar muito paciente com dor lombar, que na realidade era o quê? Uma dor na coxo-femoral e não sacroiliaca. O que acontece? A coxo-femoral ela acaba trabalhando com perda de movimento, então um termo que a gente usa muito é o quê? Toda hipomobilidade ela vai gerar uma hipermobilidade compensatória. Então, se eu tenho um quadril que não está movimentando corretamente, ele bloqueia. Consequentemente, a sacroiliaca que está superior vai ter que sobrecarregar esse movimento para compensar. Nessa sobrecarga, nessa compensação que ele tem ali, o que acontece? Esse paciente começa a ter dor sacroiliaca e aí vai ter dor lombar. Dependendo do que aconteça, ele vai para o ortopedista, vai para o médico, tal, vai fazer uma ressonância e pode aparecer qualquer sinal, né? Principalmente uma hérnia ou um desgaste, uma artrose, alguma coisa nesse sentido. E aí que é a grande sacada, porque tem já alguns artigos, algumas publicações comentando que várias pessoas, né, tem artigos falando de que pega um grupo de pessoas, bota todo mundo para fazer ressonância magnética, mas para entrar nessa pesquisa não pode ter dor na coluna. E aí foi constatado que mais de 70% das pessoas não tinham dor na coluna, né, entraram na pesquisa, e eram assintomáticas. Então, diante disso daí, o que a gente pode concluir? Que a gente não pode, só pelo exame de imagem, determinar se esse paciente é cirúrgico, grave ou não. Ele pode ter uma hérnia extrusa e ter um sintoma simples, assim como um paciente que às vezes tem um abaulamento, uma protrusão, chega com sinais bem latentes, bem fortes de uma dor lombar e às vezes demora mais tempo para resolver o problema dele. Então o mais importante é a gente avaliar esses sinais todos, esses sinais e sintomas, e desses sinais e sintomas a gente pegar e colocando as peças no tabuleiro e ver como que a gente vai resolver esse problema do paciente. Tirando essa parte aí do teste de Faber, a gente vai para uma parte que eu acho que é uma das mais importantes na avaliação. Como eu brinco e falo para os meus pacientes, que agora a gente vai fazer o test drive. Então, quando você vai comprar um carro, fazendo uma analogia aqui, você não compra o carro só porque você olhou ele, né? Você vai comprar um carro
e quando você vai comprar ele, você quer andar com ele, você quer identificar, quer ver como é que liga ele, como é que é o painel, qual é a potência que ele faz, né? Faz o test drive geral. Na coluna a gente também vai fazer um test drive, só que o test drive é de movimento. E esse test drive, o que a gente faz? Vai tentar identificar como que está esse movimento de flexão. Ali a gente vai ter que entender o quê? Como que é a perda desse paciente de movimento. Se ele tem uma perda leve, se ele tem uma perda moderada, se ele tem uma perda de movimento grave. Os sinais que apresentam essas perdas são o quê? Se ele tem dor ou se ele tem rigidez. E para onde é que dói ou é rígido essa coluna. Então, a gente vai fazer isso na flexão, na extensão, nos deslocamentos laterais, nos desvios laterais, direito e esquerdo. Então, tudo isso daí a gente vai pensar em perda de movimento, se é por dor ou rigidez, aonde que dói e o que a gente pode estar fazendo de movimento que vai diminuir, abolir ou centralizar essa dor desse paciente. Então, basicamente, a avaliação, como eu falei para vocês ali, tirando a parte ali do enunciado ali, do que, né, nome e tal do paciente, a gente tem que se preocupar, fazendo uma revisão breve aqui, com a EVA do paciente, a escala ODI, que ela vai de 0 a 20 é leve, né? de 21 a 40% ela é moderada, de 41 a 60 é grave. Então essa é a escala em porcentagem, saber se esse paciente tem indicação cirúrgica ou não, saber principalmente se essa dor é constante ou intermitente. As dores constantes e intermitentes é interessante a gente saber. Então, quando o paciente fala, minha dor diminui, então quando eu deito é bom, então eu já sei que a gravidade tá deixando esse paciente com dor. Quando ele fica sem gravidade, ele fica bom. Então, é um paciente que talvez no tratamento deitado, decúbito ventral, ele vai ter uma resposta muito boa. Identificar quais são as posturas, as posições que ele relata melhora ou piora. Então, de praxe, a maioria das vezes, movimentando é sempre melhor do que parado, deitado geralmente é bom, a posição sentado e levantando, a maioria das vezes reclama que é ruim, e curvar para frente também é muito ruim. Fazendo ali a revisãozinha ainda, tossir, espirrar e aos esforços, saber se apresenta essas dores com tossir, espirrar aos esforços. O controle do xixi, principalmente se ele tem dor irradiada do joelho para baixo, tentar entender se está tendo alguma relação do controle. Perdeu o controle. Por que perdeu esse controle? Perdeu porque caiu sentado? Bom, se ele caiu sentado, eu vou fazer outros testes neurodinâmicos. Pode ser que eu estou com um paciente com uma cauda equina. Cirurgias de grande porte, né? Principalmente cirurgias recentes. Perda de peso, é importante saber se ele perdeu peso nos últimos meses de causa espontânea. Então ninguém perde aí 5 quilos, 6 quilos de uma hora para outra. Então isso levanta uma lebre ali, que esse paciente pode estar tendo um problema mais sério. E se esse problema é mais sério, não é para gente. Esse paciente tem que ir para um especialista ou para um clínico geral para poder fazer exames mais detalhados. Se esse paciente também, na história dele, se ele já tratou ou trata, é importante perguntar isso, tá? Se ele já tratou ou trata de algum problema mais sério, por exemplo, se ele já teve um câncer, né? um CA, se ele trata de diabetes, se ele tem uma osteoporose, principalmente para quem vai trabalhar com as técnicas de manipulação, a osteoporose é uma contraindicação para as manipulações. A relação da cauda equina, como a gente já tinha comentado, e algumas dores gastrointestinais podem estar mandando dores projetadas para a coluna lombar. A postura do paciente é sempre importante a gente estar atento com a postura dele na avaliação, posição sentado, geralmente sentado, relaxado ou curvado, é uma postura que por muito tempo nela
a gente vai deformar o disco, e deformando o disco, o paciente, quando ele levanta do sofá ou da cadeira dessa postura relaxada, ele vai sempre reclamar de dor. Então, uma das abordagens do que a gente vai fazer, isso já estou falando um pouco de tratamento, a gente pode fazer uma outra live num outro momento falando de tratamento, hoje eu estou falando mais da abordagem da avaliação, o rolinho de tratamento. Eu indico sempre para os meus pacientes usar o rolinho de tratamento, é fundamental para poder estar mantendo essa coluna numa posição de estabilidade. Voltando à revisãozinha ali, os déficits motores, né? Então a gente vai testar desde L1 até S2. Então vamos testar como é que é a raiz do psoas, que vai ser L1, L2, L3, a raiz do quadríceps, que vai ser a raiz L3, o tibial anterior, L4, extensor longo do hálux, L4, L5, os fibulares, L5, S1 e a parte dos isquiotibiais, S1 e S2. O reflexo patelar, é importante a gente saber, o reflexo patelar e o reflexo calcanear é de extrema importância para saber como é que está essa condução ali. Então, pacientes com lesões sempre do joelho para baixo, importantíssimo a gente estar testando os reflexos desse paciente, principalmente também o teste de Babinski, para saber se esse paciente não está com uma lesão muito mais séria. Falei antes lá para vocês do teste do Laseg, o teste de tração, principalmente para saber se nesse teste de tração esse paciente tem uma melhora importante dos sinais dele. Tendo essa melhora importante, pode ser que esse paciente seja de extrema importância para a utilização das macas de tração. Como eu falei, apenas aproximadamente 10 a 15% dos pacientes têm indicação do uso da maca de tração para a coluna. Então, se você atende muitos pacientes graves, você vai ter, com certeza, uma porcentagem bem maior de quem atende pacientes gerais. Então, mas é importante a gente saber que existem testes para ver se tem uma boa indicação ou não. Um outro teste que eu uso para diferenciar é o teste de Faber, como eu falei. O Faber é flexão, abdução e rotação externa. Então, o paciente vai dobrar o joelho, vai dobrar a perna e deixar ela aberta. E a gente vai fazer o quê? Uma leve tração, jogando o joelho e a espinha ilíaca anterosuperior em direção à maca. Se essa dor aparecer, a dor da lombar dela ficar mais viva, mais intensa, então é grande chance desse nosso paciente estar com uma alteração sacroilíaca, uma alteração na coxa femoral e não sacroilíaca ou lombar. Então a gente vai ter que fazer o quê? Um atendimento mais específico, dando movimento para a coxa femoral. Maior perda dos movimentos da coxa femoral vai ser flexão, rotação interna e abdução. Esses movimentos a gente vai ter que estar tratando esse paciente de uma maneira mais específica e, como eu falei antes ali das compensações, então o quadril entra como uma perda de movimento, uma hipomobilidade, e a sacroilíaca vai entrar como uma hipermobilidade compensatória. E nessa hipermobilidade, ela vai gerar dor lombar ou sacroilíaca, só que o grande causador vai estar lá no quadril. Então isso é importante. E para a gente finalizar a avaliação do movimento aqui, a gente faz o quê? A avaliação principalmente das perdas de movimento. Então a gente vai verificar principalmente a flexão, a extensão, o desvio lateral direito e esquerdo. Nessa do desvio lateral direito e esquerdo, a gente vai tentar entender o quê? Se tem uma perda grande, moderada ou mínima de movimento, ou se ele não tem perda, e se essas dores que esse paciente tem, aonde que ela aparece, né? E se tem rigidez também. Então, basicamente, a avaliação, a gente consegue fazer ela bem detalhada ali, com bastante treino, aproximadamente em 20 minutos, a gente consegue fazer uma avaliação bem clínica e bem direcionada. E ali, com isso daí, o teu questionário, a EVA, os sinais de movimento, os testes neurodinâmicos, você consegue identificar se você está com um paciente leve, moderado ou grave,
a gente pode mais ou menos presumir quanto tempo a gente vai ficar com esse paciente. Como eu falei no início aqui da live, os pacientes, num geral, eles têm que melhorar num tempo menor do que 12 semanas, do que 3 meses. Tudo que a gente fizer que seja mais de 12 semanas, a gente não está tendo tanta eficiência num tratamento. Paciente bom, dor em faixa, isso é bom, muito bom, tá? Paciente com somente dor em faixa, a EVA dele é entre 0 e 3 e o questionário do ODI, do Oswestry Disability Index, é próximo de 18, 16, até perto de 20, a gente já sabe que esse paciente vai ter uma resposta muito importante e vai ser um paciente bom, porque ele vai sair satisfeito do teu atendimento, das tuas abordagens ali, e vai estar indicando outros pacientes para você. Então, basicamente, a avaliação ela fica nisso daí. Eu vou... algumas perguntas que me fizeram hoje, eu vou responder algumas aqui, e aí logo depois que eu responder, a gente finaliza a live, e aí eu deixo aqui eu vou deixar antes aqui o meu e-mail, se alguém quiser perguntar alguma coisa, né? Estou ali no Instagram, só mandar uma mensagem se ficou com alguma dúvida. Se alguém tiver interesse que eu encaminho a parte do questionário para vocês poderem estar utilizando ele com os pacientes. Vocês vão ver que é uma ferramenta muito bacana para a gente poder ter isso na mão e ter um conforto melhor do que a gente está fazendo com o paciente. Então, assim, uma das perguntas que me fizeram eu vou listar 5 perguntas aqui que eu achei mais importantes. Me perguntaram aqui por onde começar a avaliação da lombar. A avaliação da lombar, eu sempre falo assim que eu começo sempre conversando com o paciente para saber quando que começou, e o que mais eu vejo aqui que é importante, além da parte ali de anotar na fichário, é a parte dos movimentos. Como é que ele está dobrando para frente, como é que ele está dobrando para trás, como é que são os desvios laterais dele. Eu acho que essa parte é a parte mais importante, tirando ali as contraindicações, se ele já teve algum problema mais sério, né? Mas eu acho que é uma sacada ali a parte de movimento, né? E aqui uma outra pergunta com quais sintomas a gente deve tomar mais precauções, né? Os sintomas que eu já tive a oportunidade de ter isso, eu sempre falo que quando acontece esses pacientes graves, eles são ensinamentos para a gente, né? Então, eu já tive paciente aqui que estava com 2 anos de lesão, e quando eu comecei a avaliação, eu já percebi que ela estava com muito tempo e tinha indicação cirúrgica. E quando eu fui fazer os testes neurodinâmicos de sensibilidade, reflexo, tudo deu positivo, tudo deu ruim. E aí eu fiz o teste de tração, ela esboçou que teve um alívio, a gente botou ela na maca de tração, mas quando terminou o tempo da tração ali, não teve resposta positiva. Então, assim, paciente que está lá com alteração de reflexo, alteração de sensibilidade, perda de força, né, de paresia, e uma dor muito importante por muito tempo, é um paciente que a gente não vai conseguir ter uma resposta de tratamento eficiente. Então, não é bom para a gente tratar. Talvez a cirurgia vá fazer alguma coisa, mas meu ponto de vista é que não tem mais escapatória ali, né? Os testes, quais testes são importantes para ter um diagnóstico preciso? Então, um diagnóstico preciso a gente nunca vai ter, né? A gente não é Deus para ser preciso assim, mas os testes que eu julgo importante, os de reflexo, os de paresia, os testes de reflexo, paresia e a parte dos sinais clínicos que o paciente possa ter. Sintomas graves da coluna lombar, né? Como eu falei aqui, a perda de movimento, não ter nenhuma resposta em algumas estratégias de tratamento que a gente vai ter. Esse paciente também vai ser um paciente que a gente pode estar arrepiando os cabelos, né? E aqui uma última pergunta é como entra o fator
psicossocial do paciente na avaliação, né? Então, hoje o fisioterapeuta ele tem que estar muito atento para esses comportamentos aí desse padrão biopsicossocial. Então, como eu falei, as crenças, algumas coisas que o paciente tem de... que ele cria para ele, os medos, né? Então ele fica com medo de ir para frente, ele fica com medo de caminhar. Então tem várias pesquisas hoje demonstrando que as caminhadas ajudam muito. Quanto mais acamado, quanto mais parado esse paciente, pior é o prognóstico dele. Então o paciente enfrentador, ele é muito mais rápido a recuperação do que o negador, né? O negador ele não quer fazer nada, ele não quer se ajudar. Uma das abordagens mais novas agora, elas têm vindo muito em relação ao quê? A colocar o paciente como parte do tratamento e não só o fisioterapeuta como o tratador, né? Então a gente divide as responsabilidades. Nessa divisão de responsabilidade, o paciente fica com a parcela dele também. Então você deve tratar, trata ele, ensina, educa, e ele vai fazer isso em casa. E a gente, como terapeuta, a gente entra como que um consultor desse paciente para ver se ele está fazendo os exercícios direito, se ele está cuidando da postura dele, se ele está conseguindo fazer esse manejo de uma forma boa para que a recuperação dele seja mais breve possível. Então hoje o paciente, você vê ele 1 ou 2 vezes no máximo numa semana, os outros dias ele tem que fazer a parte dele, não a gente fazer. Então, por isso que essa parte do componente educacional, da parte de comprometimento dele, vai ser extremamente importante para a nossa resolução. E quanto mais ele aderir a isso daí, nosso tratamento vai ser mais rápido, ele vai estar contente, satisfeito, vai estar indicando outros pacientes e por aí vai. Então, eu acho que eu vou ficar por aqui na nossa live. Eu devo fazer uma próxima live falando de tratamentos específicos. Como eu comentei antes, se alguém tiver qualquer dúvida, pode mandar um direct, pode mandar uma mensagem no Instagram, a gente pode estar trocando uma ideia. Quem tiver interesse dos questionários, me manda ali uma mensagem que eu encaminho para vocês, o questionário com a parte descritiva de como calcula, como faz as porcentagens e como que enquadra esse paciente. E espero que tenham gostado desse momento. Para mim está sendo a primeira live, voo solo, né? Já tinha feito outras com uma outra colega e acho que é sempre importante a gente estar ajudando outros profissionais a terem um pouquinho mais de luz. Em breve a gente deve estar lançando um curso, provavelmente presencial, mas dependendo de como for, a gente pode estender ele para o online. Mas a ideia do presencial é que a gente tem um fator humano, né, de estar podendo sentir os movimentos e tal. Eu acredito que meados de julho, início de agosto, a gente deve estar com o curso lançando ali. E a ideia é o quê? É um curso de terapia manual na prática, voltado para quê? Aproximadamente uns 10 módulos que a gente já tem configurado, que a gente vai fazer todas as abordagens de estrutura desde o pé. Então vai fazer pé, tornozelo, joelho, quadril, a sacroiliaca, que entra o ilíaco, o sacro, lombar, torácica, costela, cervical alta e baixa, a parte de cintura escapular, ombro, cotovelo, punho, e um módulo específico para as hérnias e ciáticas, e talvez alguma coisa dentro desses módulos vão existir revisões, vai ter um módulo lá específico de revisão cintura para baixo e um outro de cervical até lombar, e a gente vai tentar dar algumas, não é protocolos, mas alguns direcionamentos para o que fica mais fácil fazer a abordagem de tratamento. Então,
Eu devo estar lançando isso daí mais vezes, né, as divulgações no Instagram, no Facebook. Tiverem interesse, tiverem dúvida, algum interesse, só entrar em contato com a gente. E foi muito bom estar com as pessoas que estiveram aqui. Vi vários colegas aqui que entraram. E um forte abraço para todo mundo e que tenhamos uma semana bastante proveitosa, e um forte abraço para todo mundo, tá bom? Valeu!